E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha, eu falei aqui que eu iria gravar vídeos temáticos esporadicamente, mas em época de Copa do Mundo não dá para deixar de falar de Copa do Mundo. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Na primeira parte, eu gostaria de falar sobre o torneio em si. Quais são as minhas expectativas, o que eu espero desse Mundial. E na segunda parte, eu vou falar um pouquinho o que eu espero da seleção brasileira. Então vamos lá. O que eu espero desse Mundial? Olha, sinceramente, eu espero que esse Mundial seja a Copa da Técnica. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A Copa da Técnica. Por que eu estou falando isso? Eu tenho 39 anos de idade, eu nasci em 83, ano que vem eu vou fazer 40, e eu já acompanho futebol há muitos anos, há mais de 30 anos pelo menos eu acompanho futebol. E eu tenho notado que a qualidade técnica do jogo, ela caiu muito, ou vem caindo muito nessas últimas décadas, mais precisamente nessas últimas duas décadas e meia, vamos colocar assim, nos últimos 20, 25 anos. Então, assim, a Copa do Mundo, ela é o retrato do futebol praticado no planeta. Por que eu falo isso? Algumas Copas para trás, tipo a Copa de 2010, a própria Copa de 2018, foram Copas que mostraram que o futebol mundial estava sendo praticado de uma forma assim que não estava se privilegiando muito a parte técnica, mas sim a parte tática e física. O que eu quero dizer com isso? Jogos ruins, nível de qualidade ruim. Quando você fala em Copa do Mundo, você pressupõe, né, as seleções, os melhores jogadores, um nível de qualidade alto. Mas assim, a Copa de 2018, por exemplo, foi uma Copa que teve muito jogo empatado. Aliás, de 2010, que teve muito jogo empatado, e a 2018, o que aconteceu em 2018? Muitos jogos era tipo ataque contra defesa. Um time, ele atacava, e o time que estava sendo atacado se entrincheirava no seu campo de defesa e ficava lá. E ficava parecendo treino tático de ataque contra a defesa. Então um time só propunha um jogo e o outro time não atacava. Olha, eu tenho a minha visão de futebol. Tá? Eu vou falar aqui a minha visão de futebol. De acordo com como eu penso futebol, eu acho isso horrível. Entendeu? Um time só atacar e um outro time só defender. Eu acho isso horrível. Quando é uma seleção grande contra uma seleção de menor expressão, tudo bem, é aceitável. Agora, duas seleções grandes, ou uma seleção grande, outra seleção até um pouco mais razoável, um porte médio, eu acho que tem que ter um jogo de futebol. Eu acho que as duas seleções precisam propor o jogo. Não vai ficar se defendendo o tempo todo, né? Ou querendo levar jogo para prorrogação, em fase de mata-mata. Então eu espero que essa Copa do Mundo nós possamos assistir jogos sim, mais interessantes, com as duas equipes propondo o jogo. A Copa de 2014 foi uma exceção. A Copa de 2014 nós vemos, né, nós assistimos alguns jogos interessantes, até uma Copa que algumas equipes, elas se predisporam a jogar para frente de forma ofensiva. Agora, a última Copa de 2018, né, que foi em 2018 na Rússia, foi uma Copa assim de parecia ataque contra a defesa e vários jogos terminando empatado. Por quê? Porque a equipe que atacava não conseguia furar o bloqueio da equipe que defendia e a equipe que defendia não atacava. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar no futebol. O futebol não pode caminhar para ser um jogo assim. Senão fica um jogo que você não desinteressante. E como a gente está numa fase de muito avanço tecnológico, hoje em dia é comum as pessoas
assistirem um jogo na televisão com o celular na mão. Às vezes é melhor você estar no Instagram, postando alguma coisa, ou vendo alguma coisa, do que assistir um jogo na televisão. Porque você não vê a proposta de jogo, você não vê as duas equipes atacando. Entendeu? Então eu espero que seja uma Copa que não tenha muitos jogos empatados, que tenha até uma média de gol um pouco mais alta, e que seja uma Copa que você vê pelo menos os jogos entre as equipes grandes ou até equipes razoáveis. Não estou falando de times pequenos, equipes pequenas, seleções pequenas, entendeu? Estou falando de equipes assim razoáveis. O que é equipe razoável para mim? É Bélgica, uma equipe média, razoável. A Holanda é uma equipe média, razoável. A Holanda para mim não é grande, a Holanda para mim não tem uma Copa do Mundo, apesar que a Holanda sempre faz bons mundiais. Não foi em 2018, não se classificou, mas ainda é uma seleção mediana. Né? Não é uma potência como o Brasil, como a Argentina, como a Alemanha. A Itália não está, mas é uma potência. Entendeu? Então, assim, eu espero que seja uma Copa da ofensividade e da qualidade técnica. E não da força física e da tática. Pelo menos nós que somos brasileiros, nós gostamos de jogos mais técnicos, jogos com gols, jogos ofensivos. Times que buscam o gol o tempo todo, times que buscam a vitória o tempo todo. E não times que ficam entrincheirados lá atrás. Não é à toa que, saindo um pouco da seleção e falando de times, não é à toa que nós nos encantamos com o Flamengo de 2019. Eu não sou torcedor do Flamengo, mas eu gostava de ver o time jogar. Porque a gente gosta do bom futebol. Qualquer pessoa que gosta de futebol, acompanha no futebol ou que milita no futebol, que no meu caso, gosta de um bom futebol. Um futebol bem jogado. Um futebol bem explorado. Onde você explora todos os viés para você tentar enquadrar o seu adversário e vencê-lo. Agora vamos falar um pouquinho da seleção brasileira. O que eu espero da seleção brasileira nesta Copa do Mundo? Olha, sinceramente, eu espero o que você também espera. O 6º título mundial. Eu já vi o Brasil ser campeão do mundo 2 vezes. Em 94, quando eu tinha 10 para 11 anos. E em 2002, quando eu tinha 18 para 19 anos. E eu gostaria de ver o Brasil campeão mais uma vez, ou várias vezes, né? Mas vamos falar aqui da realidade da Copa de 2022. Eu gostaria que o Brasil fosse campeão mundial, sim. Entendeu? Primeiro, que eu sou brasileiro. Segundo, que eu gosto de futebol e também milito no futebol. E para quem milita no futebol, é interessante que o Brasil seja campeão, porque o jogador fica mais valorizado. Né? Então, assim, eu espero que o Brasil seja campeão. É fácil? Claro que não é. É uma Copa do Mundo, é uma competição de tiro curto. Né? Tem outras seleções também que podem oferecer uma certa resistência quanto a isso, tipo a Argentina. Falam da França, né? Mas eu acho que hoje a Argentina está um pouco mais perigosa do que a França. A Alemanha, ao meu ver, não está tão forte como em 2014, e isso já foi provado em 2018, mas tem camisa. A Espanha também tem uma certa camisa. Não é a Espanha de 2010, nem da Eurocopa de 2008, mas tem camisa também. E nesse tipo de competição a camisa pesa bastante. Mas mesmo assim, eu acredito no Brasil. Eu não estou falando que o Brasil vai ser campeão, porque eu não tenho bola de cristal. Mas eu acredito que o Brasil tem reais possibilidades de trazer o 6º título, e é isso que eu espero. Porém, se não vier, 2026. Aí nós vamos repetir aquele ciclo, né, entre 70 e 1994, no qual o Brasil ficou 24 anos sem ganhar um título mundial. E se o Brasil não ganhar este ano, nós vamos repetir esse jejum, esse lapso temporal de 24 anos. Mas eu espero que o Brasil seja campeão. Eu acredito, né, nesse elenco. Eu acho que de 2006 para cá é o elenco que foi melhor montado. Apesar que eu acho que o Tite ele levou poucos zagueiros.
Ele levou muito atacante e poucos zagueiros. E jogadores de defesa. Eu não falo nem em questão de lesão, mas o jogador de defesa ele toma cartão facilmente. Até porque o jogador de defesa ele está ali para destruir o jogador adversário. Então achei temerário convocar muitos atacantes e poucos jogadores de defesa. Agora, pode ser que dê certo, que tudo no final das contas dê certo, pode ser. E eu espero que dê certo. A gente viu que em 2014, em 2018, a seleção ela tinha uma chamada Neymar dependência. A seleção era muito dependente do Neymar. E com o surgimento de alguns jogadores, tipo o Antony, o próprio Rafinha, que foi uma grata surpresa, Vinícius Júnior, que tem jogado bem, essa Neymar dependência ela começou a ficar um pouco mais diluída. A gente não percebe tanta falta do Neymar assim em alguns jogos. Claro, Copa do Mundo é outra coisa. Copa do Mundo é a experiência que conta, é o nome, é o peso do jogador que conta. Mas a seleção brasileira conseguiu se livrar, porque a seleção com o Neymar jogava de um jeito e sem Neymar jogava de outro jeito. E pelo menos está parecendo que neste grupo atual não há tanta diferença entre o tipo de jogo com o Neymar e o tipo de jogo sem o Neymar. Isso já é um ponto muito positivo. Agora, a gente só vai saber no decorrer da competição. Eu acredito, claro, óbvio que o Brasil ele vai se classificar, ele vai passar da fase de grupos e ele vai para o mata-mata. Vai depender que ele pegando as oitavas, é outro torneio, é outra competição. Tradicionalmente, os adversários eles oferecem muita dificuldade para o Brasil, porque os adversários eles ficam muito na retranca contra o Brasil, é óbvio, né? Porque se atacar pode tomar uma goleada. Os 7-1, mas a Alemanha... Ali, o que aconteceu ali foi uma exceção que só vai acontecer de novo talvez daqui a 80 anos. Eu estou falando de coisas lógicas, não de exceções. Exceções a regras. Entendeu? E o que me preocupa é que o Tite, ele muitas das vezes ele não sabe sair de uma retranca. Eu me lembro de um jogo contra a Colômbia, foi um amistoso. Eu não vou lembrar o ano exatamente, se foi em 2019 ou 2020, um amistoso que a gente fez contra a Colômbia. Eu não vou lembrar se a gente perdeu esse jogo ou a gente empatou esse jogo. Eu só sei que a Colômbia ela jogou de forma recuada e conseguiu dar um nó tático no Brasil de forma que o Brasil não conseguia atacar. Entendeu? Então é essa crítica que eu faço um pouco do esquema do Tite. Mas assim, eu espero que ele tenha revisto isso, revisto essa questão, que ele saiba fazer a seleção conseguir furar os bloqueios dos adversários. Mas eu estou otimista, não posso falar se vai ganhar, porque não sou adivinho. Se eu fosse adivinho, eu pegava e jogava na Mega Sena. Seria mais fácil, né, do que ficar gravando um vídeo e tentar adivinhar se o Brasil vai ganhar ou não. Então assim, mas eu sou muito otimista quanto a isso e espero bastante que a seleção brasileira possa conquistar esse 6º título mundial. Entendeu? Porque já são 20 anos, né? O último foi em 2002, e essa geração mais nova precisa ver também o Brasil ser campeão, porque também isso estimula o garoto que está começando ali no futebol, ou acompanhar o futebol, aquele garoto que almeja ser um atleta profissional algum dia. Então isso tudo causa efeitos positivos. Entendeu? Então é isso que eu queria falar. Então vamos aguardar para ver como é que vai ser desenrolada essa competição. Espero que, tecnicamente falando, seja uma competição muito boa, com jogos muito bons de assistir. Entendeu? Com jogos memoráveis, que tenha jogos históricos, e eu espero que o Brasil seja o campeão mundial.
Ok? Obrigado por assistir.